Muito boa tarde a quem nos acompanha em casa, a quem nos assiste neste momento. Estamos abrindo neste momento a Comissão da Educação, do qual quero agradecer a presença aqui do corpo docente da Secretaria da Educação, com a secretária Patrícia Lourdes, a Sandra, o Mauro, toda a sua equipe está aqui conosco hoje, a Edith, a Camila, o professor Gilson. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Bom, então vamos dar início à Comissão da Educação e eu quero primeiramente já passar e não só cobrar, mas pedir para a nossa secretária que estamos fazendo muitas visitas. Quero parabenizar aqui o professor Gilson, que tem nos acompanhado em algumas e tem visitado muito mais escolas e CIs do que eu, mas a gente está recebendo muitas reclamações, mas muitas mesmo, do que se diz respeito à zeladoria, aos zeladores das escolas. Por exemplo, tem escola que fica 2 dias com zelador e compartilha com CI ou com outras escolas. Nós temos situações até de zelador abrigando entre CIs e escolas 3 unidades, que isso é praticamente impossível. A gente sabe que nesse dia de vento, com folhas, com problemas que vem a ter numa escola, tem problemas que não dá para ficar esperando 3 dias, 4 dias ou até 6 dias. Então, a gente queria uma solução, porque toda escola que a gente vai, eu queria que a senhora se colocasse no lugar do vereador agora. Toda escola que a gente vai, a primeira pergunta, vocês não estão vendo isso, vereadores? Então, assim, é complicado, sabe, secretário? Eu queria que a senhora olhasse do nosso lado, do nosso ponto de vista, que eu quero aqui parabenizar as direções das escolas e as APPs, que eles têm razão em cobrar de nós. Eles têm razão. A gente foi eleito para representar a comunidade, para estar aqui levando o melhor para as crianças, para os jovens que estão estudando nessas escolas. Então, eu queria que, primeiramente, a senhora abrisse para depois passar a palavra para o professor Gilson. Boa tarde, agradecer a oportunidade, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, sobre o contrato de zeladoria, depois o Mauro e a Sandra podem estar apresentando também, falando um pouquinho do contrato, mas quando até o professor Gilson trouxe para nós, e uma própria diretora trouxe essa dificuldade, e a gente demonstrou aos diretores, vocês precisam registrar para nós, porque para nós não chega essa demanda. A gente vai para a visita e a demanda que vem é muito pequena, numa parcela de 123 unidades. Na semana passada, eu provoquei todos os diretores, a partir de uma fala de uma diretora, eu provoquei todos os diretores dos centros de educação infantil para que eles se manifestassem, até que mandasse o e-mail direto para o gabinete CEMED, nem passasse pelo trâmite, que encaminhasse para nós os e-mails das reclamações. E o que veio? Veio coisas positivas e coisas negativas, mas um índice muito baixo. Depois a Sandra, que recebeu os e-mails, ela tem propriedade para falar o que ela recebeu. Isso daí, como eu digo, a gente tem que acertar, com certeza tem que acertar. O contrato tem fragilidade, o que a gente tem que melhorar, mas é o que a gente pede para a diretora, ela tem que se manifestar, porque é ela que vai ser a autoridade naquela unidade e ela precisa trazer para nós. Bom, na verdade, sim, até quero ver os e-mails que tu mandou, porque eu também pedi para receber alguns e-mails, para ver quanta quantidade de... Porque, assim, e eu achei que era só eu porque geralmente eles chegam mais em... Depois o Zeca também falou que tinha ido em algumas escolas, inclusive até o próprio zelador falou contigo, eu não tive nenhum contato com o zelador, eu tive com os diretores, Lógico, não são todos, tem gente que fica feliz porque acabou, estou com o meu só aqui na minha escola, eu fico bem quietinho para nem falar, para não perder o meu aqui. Ou seja, nós já entendemos e o Mauro deixou bem claro isso, e eu não tenho nenhum... Tanto que na outra reunião eu acabei não sendo tão incisivo, porque para mim não importa se é por unidade ou se tem o serviço prestado. O que não pode é o serviço não estar sendo prestado a contento. E lá na Vila Itopava eu também vi que tinha realmente 3 unidades ali, por mais que eu veja que está com o número de alunos aqui, não sei se não é considerar o número de alunos, e sim o tamanho da escola, enfim, que isso que leva em consideração. E realmente até a distância entre um e outro, eu visitei, foi a primeira vez que eu tinha visitado lá o TRAP, que é lá na última. Na Ana Trap. Na Ana Trap, o mais longínquo do centro da cidade. E lá também, ele e mais 3 escolas dividem, E depois tem a outra escola que eu esqueci o nome, que é isolada lá também, que vai em direção a Luiz Alves, que também realmente são divididos em 3 também, enfim. E são situações, por exemplo, aí eu gostei, que foi uma atitude que a diretora tomou. Por exemplo, deu o problema lá que estragou o negócio do refeitório lá, que a tomada, ela chamou o cara,
O cara, mas eu não sei arrumar. Eu falei, não, tudo bem, eu sei que tu não sabe arrumar, mas o serviço tem que ser prestado. Ah, mas e agora? Eu falei, agora te vira, José. Tá no contrato? O problema é teu. Eu quero isso aqui, a tomada tá falha. Se este zelador que está comigo não sabe resolver, eu vou aguardar. E aí aí tem que ter esse filtro com o próprio fiscal, saiu correndo atrás de encontrar alguém que arruma. Foi lá, arrumou meia boca, porque ele também não é eletricista, ele é apenas um quebra-galho que sabe se virar. Por exemplo, eu fui numa escola que o zelador sabe fazer tudo. É raro, e raramente vai encontrar um zelador que consegue fazer tudo. É um achado, né? Por isso que quem tem positivo fica bem quietinho, porque realmente é um achado. Ele não pode falar muito, porque senão vira peça de uma briga para ver quem fica com um zelador e com o outro. Mas tem alguns lugares que são falhos, e eu recebi alguns e-mails, né? E aí a gente tem que ver essa situação e filtrar. Ou os diretores, me desculpe, aqui está gravado, a gente tem que falar, né, vereador Zaga? Como tu falou, tu sofre, outros vereadores também escutam, ou os vereadores não estão passando isso para vocês por algum motivo, ou estão exagerando. Então, a gente precisa ter esse filtro mais próximo da escola para tentar entender com os diretores, me perdoe, diretores, para saber, para o filtro tá. Lógico que quem tem que fazer esse filtro é o próprio diretor também, mas não adianta também vir e reclamar. A gente está aqui para reclamar, para ouvir a reclamação, obviamente, mas tem que ser passado. Por isso que foi importante essa questão dos e-mails, e receber esses e-mails detalhados que a gente tem. Isso eu tenho para que a gente possa ver isso. Porque aí pode ser um problema que tu já tinha falado para mim, que esse contrato, da forma que foi, a Orcali iria ter problema, porque não se encontra assim tão rapidamente, mas aí vem naquilo que o Mauro falou, que é a prestação de serviço. Eu não preciso ter um zelador que sabe fazer tudo, mas ele tem que saber que dentro daqueles, sei lá, 100 zeladores que ele optou, 90 zeladores que ele botou para fazer o rodízio, dentro daquilo lá tem que ter 2 ou 3 que sabem fazer a manutenção de elétrica, que sabem fazer isso aqui, para depois ele fazer, quando precisar, fazer o destacamento e o rodízio nessas escolas, né? Certo. Em relação aos e-mails, né? A secretária Patrícia, mesmo como mencionou, foi falado na reunião dos diretores, né, quem teria dificuldade com o serviço de zeladoria. Para nós entendermos, o serviço de zeladoria não é o zelador na unidade, não é aquele sistema antigo. Isso foi deixado bem claro, tanto para vocês como para as diretoras. Os serviços de zeladoria, ou seja, serviço ponto limpo, serviço efetuado, né, posto de serviço, e não zelador. Então, até nós entendermos, ou seja, até entrar para nós, né, para incutir isso para nós, que seria o serviço e não o zelador, lá todo dia às 8 horas o zelador, também foi difícil. E quanto difícil isso também é para o diretor. Dos e-mails que nós recebemos, muitos elogiaram o serviço que está sendo feito agora, e algumas querem ainda o zelador 8 horas lá com elas. Mas assim, ó, dentre esses e-mails também nós podemos constatar que algumas querem que o zelador faça pinte pallet, pinte pneus, e isso não é serviço da zeladoria, isso não está previsto no contrato. Isso pode até ser um acordo ou uma fala com a diretora em relação ao zelador, mas isso não está no nosso contrato, ou seja, no contrato que a prefeitura mantém com a empresa Orcali. O cuidado que eu peço pode ter um e-mail. A gente não pode trabalhar por números. Se tem um e-mail, tem alguma diretora insatisfeita, a gente tem que resolver. Então, não importa que sejam poucos, que sejam elogiando, a gente tem que pegar todos que vieram. Nós levantamos essa avaliação. Todos esses que são negativos, a gente já passou para a diretoria do Mauro e a gente tem que sentar e ver. O Mauro disse, Patrícia, eu estou com uma unidade pontual que eu não consegui resolver ainda, que é um CI. Mas, a partir dos e-mails que a gente recebeu, não é mais uma, são várias. Esses têm que se resolver. E daí, como a Sandra diz, é uma mudança de cultura? Mas nesse processo a criança e a unidade não pode ficar desassistida. Eu lamento até que esse assunto volta à pauta aqui nessa mesma comissão, porque foi colocado, foi explicado. Entendo as colocações, só não entendo por que elas são tratadas dessa maneira, porque dá a impressão que não houve compreensão de tudo que foi feito, seja na parte ali da questão da gestão, não só das unidades escolares e também dos próprios vereadores. Quando você tem uma situação que é colocado, que é um problema, você faz a leitura daquela situação, você começa a colocar todas as questões das diretivas, os requisitos, as restrições, coloca todos esses elementos ali. Nós tínhamos um sistema que tinha a reclamação de ponta a ponta,
e que havia limitações da oferta da condição. A partir daquilo foi analisado, e vocês devem ter ouvido a palavra já disruptiva, ou seja, você vai romper, você vai tomar decisões que sejam diferentes, partem de premissas diferentes, de visões diferentes, que o caso típico que acontece hoje, um Uber, um Airbnb, por dentro, outros métodos, outras inovações que estão presentes no nosso dia a dia, que rompem aquela condição, a forma de fazer aquilo que se fazia, e também se busca outra maneira de você fazer serviços comuns, banais, como esse da rotina do dia a dia, eles estão presentes no cotidiano nosso, por isso que eu falo, não é que eles não sejam necessários, não sejam complexos, mas eles são da rotina, né? Como o serviço de zeladoria. A parte do conceito, efetivamente do conceito, e é natural que há uma espécie de zona sombreada em relação a isso e que também há necessidade de que quem está fazendo a gestão desse processo, tanto da parte das unidades de ensino, quanto da empresa, que eles, digamos assim, se desvistam, saiam daquele modelo conceitual anterior para o novo modelo. Em que pese toda essa situação, o contrato da URB já era por serviço, não era por posto de trabalho, mas quando se faz a parte de custo, né, a planilha de custo, se baseia sempre em homem-hora, em insumos, em outras questões que não necessariamente mantêm relação direta com aquilo que vai ser prestado. Então, nesse caso, infelizmente, foi isso também. Então, muitos se referem, mas foi cotado meio-dia, 4 horas, só por escola e tudo mais. O contrato é objetivo, ele diz, um profissional que tem que estar de referência durante todo o período dentro da unidade escolar. O próprio Orcali, muitas vezes, tem dificuldade de fazer isso, e quando vem sistematicamente, como vem, se pegar aqui, tem uma troca de mensagem entre a empresa, a secretaria, inclusive com a participação da escola, ela mostra como se resolve essas pendências. Todos, 100%, nós temos tratado dessa maneira. Tem uma ou outra ali que, por insistência da direção da unidade escolar, nós devemos começar, já era para ter feito a semana, mas acabou não coincidindo as agendas. Eu vou começar aí com o diretor da empresa, seu Nilton, a unidade dessas aí, que são poucas, para chegar lá e dizer, pessoal, isso nós podemos fazer, aquilo nós não podemos fazer. De modo geral, nessa zona sombreada vão aparecer situação assim, está escrito lá, limpeza de calha. Eu não posso exigir que o zelador, seja ele um contrato direto de pessoa ou esse serviço contratado, ele se coloque numa situação, por exemplo, fazer limpeza de calha de segundo andar, que exige não só toda a parte de equipamento de segurança e outras condições. A empresa não vai fazer porque não pode fazer. Pintura de pallet e outras coisas, que é construção, não está no contrato. A ideia do contrato é manutenção, é conserto, é algo que já existe e fazer o conserto. Está lá uma tomada, se é um ponto novo, em tese ele não pode fazer. Mas se é só trocar uma tomada, ele vai fazer, ele pode fazer. Como que esses serviços são feitos? Eles são feitos, seja por pessoal direto, a Orcali tem 3 contratos hoje com a Secretaria de Educação, um de vigilância eletrônica, um de limpeza interna, e outro que são esse de zeladoria e outros serviços que envolvem, inclusive, roçada, capina e etc. Então, a própria empresa pode otimizar, ela não há nenhuma obrigação contratual em nenhum deles de que ela não pode usar pessoal ou que ela não pode mobilizar uma equipe especializada, mobilizando um eletricista, mobilizando o pessoal que vai fazer a roçada, a capina, a varrição. E como agora ficou claro, a secretária me trouxe a preocupação, que houve uma reclamação muito forte dos diretores em relação à suspensão dos serviços no período agora das férias, do recesso agora que nós vamos ter agora, nos próximos dias. Absolutamente, em verdade, a empresa em momento nenhum trabalhou a ideia de que teria férias, que seria dado férias, até porque esse pessoal que foi contratado, está contratado para esse serviço específico há menos de 3 meses, 4 meses, né? Não sequer venceu o período aquisitivo, e os demais eles tiveram férias coletivas no final do ano. Então, não está no planejamento da empresa, ao contrário, eu já tinha feito todo um trabalho com eles, para que eles reforçassem, aproveitassem esse período para fazer serviços
que na rotina eles não conseguiriam fazer, ou tinham limitação de fazer. Muitos diretores nos procuraram para dizer assim, pessoal, eu estou de férias, eu não vou abrir a unidade, eu não quero que tenha alguém lá dentro. Então, há uma dificuldade de entendimento entre essas direções de unidades escolares, porque, ao mesmo tempo que elas querem que seja o serviço mais prestado, mas, por outro lado, elas não estão disponíveis. Então, é como compatibilizar essas duas visões. Bom, primeiramente eu quero falar que a gente já entendeu na primeira explicação que o senhor teve aqui naquele dia, dos contratos, certo? De que forma ia funcionar. Só que eu faço uma pergunta para vocês. Uma pergunta, como o senhor colocou ali Uber, colocou outros departamentos. Exatamente, se funcionasse igual Uber, teria 100% bom. Não teria reclamação. O senhor tem um trabalho que está funcionando bem. Vocês têm uma empresa de ônibus, tem um funcionário que chega sempre no horário, limpinho, atende bem os passageiros, que são seus clientes, não leva multa, dirige certinho, certo? Não fura sinal, é obediente, você não vai tirar. Não sei por que tiraram os zeladores, se agora nós estamos recebendo reclamações nos 4 cantos da cidade. Se coloca no nosso lugar, eu fui numa escola, só um minuto, por favor, o senhor falou até agora, só um minuto, ouça. Eu fui numa escola onde tiveram festa junina, tiveram que tirar dinheiro da pastelada, da feijoada, para pagar um senhor, um carpinteiro, para vir lá pendurar a bandeirinha. Eu não acho justo isso. Se tinha um zelador antes que fazia. Então, são coisas assim que, me desculpa, se está errado, está errado. Tá? Não existe uma conta certa ou errada. Ou a conta está certa ou está errada, seu Mauro. Está errado. Entenda isso, está errado. Eu estou recebendo reclamação e vou lá e vejo que a reclamação procede. Então, está errado. Eu acho que não deveria ter mexido, a secretária. Só deveria ter sido pulso firme. Tá? A roda que está funcionando, a roda que está boa, não se troca furada. Então tem falha aí. Por favor, eu sou presidente da Comissão da Educação, e eu gosto, quando eu vou numa escola, de ouvir e trazer para vocês, queria que vocês ouvissem também. Não o senhor vir aqui e só expor o lado do senhor e não escutar o que nós estamos falando para o senhor. São coisas básicas que eu estou falando para o senhor. O que ela falou ali eu entendo, eu compreendo e está errado. Pintar pneu, isso aí eu concordo com você, Sandra. Agora, tem servicinho básico, tem que parar uma sala de aula, ou o senhor acha que teria que parar uma sala de aula e colocar os alunos da 8º, do 9º ano lá para pendurar a bandeirinha. Não, estão gastando dinheiro, que esse dinheiro eles usam também para reformar as escolas hoje. As APPs hoje, como exemplo aqui, atrás do Shopping Vale Europeu, você sabe qual é a escola que eu estou falando? As próprias APPs se unem para fazer as reformas nas escolas. Então, nós não podemos sugar mais eles do que já estão sendo sugados, seu Mauro. O senhor me desculpa. Eu entendi o que o senhor falou perfeitamente, mas está errado. Presidente... Só um pouquinho. Sobre o contrato, vereador, até colocar para o senhor, de repente, que eu teria que não ter deixado a mudança, até era um pedido delas, porque o zelador ele não podia fazer limpeza, não podia. Então, quando a gente pensou na mudança, foi para melhorar. E nós fomos os primeiros a consultar, e elas também foram favoráveis no sentido que nós, enquanto gestores, não, a gente quer mudar, porque o zelador não podia fazer nada. E eu falava aqui, numa outra oportunidade, o zelador, nós vamos voltar a ter aquele senhorzinho que faz tudo. Então, foi para acertar que a gente pensou na mudança. E se tem fragilidade, a gente precisa, sim, pontuar para melhorar. Eu acho que poderia ter trazido para a Comissão da Educação um projeto para mudar e nós aprovarmos aqui na casa, já que você não queria aquele zelador que fazia tudo, a gente poderia estar fazendo um projeto aqui em união, trabalhar em união. Agora, vocês vêm aqui e falam uma coisa, a gente vai na escola, nas festas, vocês sabem, é cheio de festa junina na escola agora, a gente vai e ouve outra. Poxa, aí fica complicado. Desculpa, secretário, até minha amiga, mas nessas horas a gente tem que chegar aqui e expor o que a gente está ouvindo, né? O professor Gilson tem razão. Pode falar, professor. Não, é só para a gente afinar aqui que o contrato ainda é só emergencial. A gente tem que fazer a correção agora daquilo que não está a contento para consertar isso, porque depois vai vir a licitação. Isso não tem que ficar bom para a gestão ou bom, tem que ficar bom para o cidadão que é pagador, que é pagador de imposto. Para as crianças, acabou. para a limpeza. Isso não tem, não tem essa. Vou fazer gestão, está aqui, tem que ser. Não. A gente quer saber o que é bom para a unidade. A gente até entende alguma situação com relação às unidades, que tem realmente a questão cultural, que tem que ser mudada um pouquinho, mas se tiver a prestação do serviço funcionando, a gente até... Né? Como tu disse, tem lugares que está funcionando. Geralmente, que tem bons elogios é aquele que está o dia inteiro lá. E aí tem que ter alguém que vai ficar, obviamente. Mas a gente sabe que não dá para... Não dá entre aspas, né? Como eu disse, tem que atender o pagador de imposto, não quem está na gestão. Né? E aí tem que ver o seguinte... Tem CI, tem escola que está contente. Mesmo que ele vá lá 2 vezes ou 3 vezes, dá contente. Por quê?
E aí eu não sei se a diretora entende ou não entende, aí cabe vocês aqui como CEMED fazer com que o diretor entenda de forma, né? Porque aí eu entendo a questão da gestão, que eu não gosto nem de chamar de diretor, eu gosto de chamar de gestor, ele tem que se tornar um gestor lá dentro da escola também, mas tem escola que realmente funciona 3 vezes lá e a diretora, por quê? Porque o serviço sendo prestado. Quer queira ou não, o cara atende a necessidade, ele roça, ele deixa fazer, ele consegue fazer aquilo, mas tem alguns que não conseguem atender às necessidades do diretor. Então ele fica um dia lá e fica maleporcamente um dia lá e não consegue resolver tudo que tem que resolver. Porque às vezes até o perfil do cara que está lá, né? Da URB era pior, né? Porque daí não podia fazer absolutamente nada e ainda além de não podia fazer nada, a URB tinha toda uma situação de que não podia ser mandado embora o cara, era uma tristeza. Agora não. Mas esse filtro tem que ser feito junto à direção e assim, me desculpa, agora eu começo a entender, e eu acho que tu começa a entender, porque às vezes o diretor reclama pra gente, não tem coragem de reclamar, porque chega lá, não, peraí, tem que saber, não, diretor, senta aqui, vamos conversar, olha aqui, o contrato é esse, vamos lá, mas tá, qual a tua dúvida? Então vamos tentar te ajudar, vamos tentar resolver, eu acho que esse é o caminho do diálogo, da conversa. Agora chega lá, não dá, porque o contrato é assim, porque tem que ser assim, porque... Pô, peraí, não é assim que tem que funcionar. Daí, lógico, rebate de lá, rebate daqui, eles vão bater na gente, não falam pra vocês, mas falam pra gente. Sim. Então é isso que eu estou dizendo. Como tem gente que elogia, tem gente que elogia, e a gente sabe disso, mas tem gente que não está funcionando, não é uma ou duas pessoas, são alguns e-mails. E fora os que não têm coragem de falar para vocês, que agora a gente já começa a entender o porquê não tem coragem de falar. Eu gostaria de poder comentar 2 questões, presidente, com devido respeito. O contrato com a URB não estava funcionando, nós tínhamos muita reclamação, muito serviço contratado e não realizado. E não era pouca coisa. Pelo levar o pé da letra, nós deveríamos simplesmente recusar todo o pagamento e fazer. Não fazíamos isso até por pressão ali de que a gente dissesse, olha, infelizmente a prefeitura vai pagar de qualquer maneira, então nós acabamos nunca recusando, mas pressionamos para o fim do contrato. Então, não estava bom. Essa é a primeira questão. Segundo, eu posso demonstrar, inclusive, aqui no CI, quando eu estou tratando o caso do Siliense, como que nós procedemos. Toda a comunicação, quando vem, é feito, conversado com a empresa, chamado a empresa, para a empresa, inclusive, dar o ponto de vista dele, é retornado em relação a isso. Isso foi no Leoberto Leal também, que havia uma reclamação forte da diretora. Nós fomos lá e explicamos. A diretora, é assim, 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 assim. Chamei a empresa, pedi, vão na escola, vocês vão ter que fazer uma conversação entre vocês, lá, um entendimento, e a partir dali definir. O que aconteceu? Respondeu depois, estamos de acordo, entrou em acordo a empresa com a escola, acabou a reclamação. Tem situações em que a gente avança nesse sentido. Nesse caso específico, eu encaminhei para a empresa assim, encaminho a manifestação diretora do Siliense que aponta dificuldade na execução dos serviços de zeladoria e limpeza externa naquela unidade e solicito providências urgentes para a regularização do atendimento e da execução dos serviços que se encontram pendentes em conformidade com o termo do contrato. Nesse tom, nessa forma, nessa exigência. Isso que estou escrevendo para a empresa. A resposta da empresa. Ontem tivemos um local para realizar as tarefas solicitadas, onde o nosso técnico de segurança avaliou as condições de segurança e o local que não possui estrutura segura para realizar. Precisamos de pontos para amarrar a escada, o nosso colaborador para realizar o serviço. No telhado também não temos como trabalhar de forma segura. Temos uma árvore para cortar, não temos licença, apenas podas. Também não conseguimos fazer. Nosso segurança de trabalho não liberou o serviço. Essa questão da areia, não temos conhecimento. Vamos regularizar, mas necessita a colaboração da direção de não desviar a função do zelador, pois presenciamos o zelador fazendo prateleiras, vamos realizar uma força-tarefa nas férias. O tom sempre é esse, o tom de resposta, de busca de entendimento em relação a isso que a gente tem trabalhado na rotina com a própria empresa. No final, ontem e hoje, pedi várias vezes, inclusive para a empresa, porque eles fazem mensalmente uma avaliação, e essa condição da avaliação que é feita pela unidade escolar, ela é fundamental para que eu autorize ou não o pagamento do serviço. Eu perguntei, tem alguma escola, qual escola que por alguma coisa fez observação ou fez algum tipo de apontamento que pudesse me dar motivo para não fazer os pagamentos? Nenhuma, 100% avaliado positivo. 100% avaliado positivo. Então, é fundamental que a escola, não estando sendo atendida, ela não só nos informe dessa maneira, porque nós vamos intervir e vamos fazer a ação para que a empresa cumpra o contrato, como também, na hora de pagar,
nós só vamos pagar aquele serviço efetivamente prestado. Eu nunca tive dúvida, nunca deixei de falar isso para os diretores, nunca deixei de falar isso aqui, inclusive, aqui, e também para a empresa. A empresa sabe, e se tem alguém que não tem dificuldade de tomar decisão nesse sentido, sou eu. Eu não vou pagar serviço algum que eu tenha a confirmação de que ele não foi realizado. O que acontece? As escolas não reportam isso, elas até reclamam, falam, mas quando a gente chega, tá bom, objetivamente, qual é o serviço que não foi realizado? Aí não consigo fazer. Eu entendo que essa forma de contratação, ela limita a possibilidade, por exemplo, aquela questão assim, ó, bom, eu vou fazer mais isso, vou incluir mais aquele, são contratos formais. A própria legislação, a Procuradoria, ela me exige que eu trabalhe dentro de um modelo formal. São os contratos que a Prefeitura tem firmado como regra, de modo geral. Ela não tem contratado mão de obra dessa maneira. Então, esse é o modelo, e aí o que nós vamos ter que trabalhar? Progressivamente, de que a partir dali a gente faça aquilo que precisa ser feito. Dentro da escola tem muitas coisas ainda que faltam, que nós precisamos fazer, com certeza. Eu entendo que sim, tem muitas tarefas que nós não temos hoje uma cobertura regular de serviços, que a gente já está buscando outras maneiras de poder atender. Agora, nesse contrato, infelizmente, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho em relação a isso, buscar a compreensão daquela direção de escola e ver de que maneira a gente convive. Última análise, não está satisfeito, não vamos pagar. É simples, eu não tenho dúvida em tomar essa decisão, a empresa tem que se ajustar em relação a isso. Eu quero dar uma sugestão aqui, o senhor chegou onde eu ia chegar. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Náucio aqui, assessor do vereador Adriano, seja bem-vindo. Depois, se quiser colocar algum ponto, fica à disposição também. Eu queria fazer uma sugestão para o senhor Mauro, e para a secretária, para todo o corpo clínico aqui. Quero, em primeiro lugar, parabenizar pelo brilhante trabalho, mas tem esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia. O senhor tocou num ponto-chave aqui que eu queria colocar para o senhor. Vai ter as férias agora a partir de segunda-feira, não é isso? Certo. Porque o senhor falou, não tem como ancorar a escada, eu preciso de mais um para me ajudar. Eu não faço sozinho. Não vou subir no telhado sozinho, correto? Está coberto de razão. Não vou dar um pé de sombreiro de 3, 4 metros de altura sozinho. Correto? Tem que ter um na escada, outro na corda. Tem que ser. Por que não fazem grupos agora e vão resolver os problemas nas férias? Entendeu? Mas isso. É só colocando, a gente botou à disposição, foi encaminhado um e-mail para todas as unidades, dizendo que no período de férias, a diretora pode acionar, né, o coordenador ali, o responsável, para fazer um mutirão mesmo. Vou limpar a parede de cima a baixo, vou fazer roçada, tudo aquilo que está pendente. Não necessariamente a diretora tem que abrir. Ela está de férias, mas ela sempre tem aquela professora que mora do lado, que ela pode negociar, e ainda a gente colocou. Não necessariamente é o direito dela, a profissional está de férias. Então, assim, eles têm a escolha, né? A gente já havia falado, daí houve até uma comunicação, encaminhamos um e-mail, a diretoria do Mauro colocou, e toda a zeladoria e toda a limpeza, vereadores, estará à disposição nos 15 dias para fazer esse trabalho. Mas aí a diretora tem que acionar o que ela quer para a gente poder mandar a equipe. Aí é que eu me refiro, sabe? Uhum. Que é esses apontamentos que eu tenho chego aqui. Porque não bate, assim. A gente conversa contigo, eu tenho sido muito transparente. Às vezes eu sou duro em algumas coisas, mas é o meu jeito. Mas é que... E a gente também, eu sempre falo, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente sabe que tem... Mas essa comunicação é falha. Porque daí parece-me que a direção fala uma coisa pra gente, aí bate aqui, não é o mesmo. E me desculpa, isso tem que ser mais firme, esse refino, essa conversa. E eu sei que tu é secretária, são 100 e poucas escolas, e CIs não é um absurdo conseguir visitar isso tudo, mas eu sei que tu faz reuniões sucessivamente. Esse dia eu fui numa escola e disse, nossa, a gente está com um monte de reuniões agora e coisa e tal. Eu falei, qual é a escola que tem dificuldade em relação a isso? O assunto é outro agora. A gente já passou o assunto da zeladoria. Estou falando essa questão da comunicação. Porque esse tipo de boato que está aqui, ele é um boato que às vezes começa a se espalhar e chega nos ouvidos dos vereadores. Que não pode se deixar. Quando o boato chegou, já tem que cortar o mal pela raiz. Né? Já chegar e dizer, não é verdade, não é assim, não funciona. Porque senão começa a se espalhar esse boato. Como primeira coisa que aconteceu, um outro boato que aconteceu, os vereadores escutaram, que eu, inclusive, no domingo ainda, foi um cara lá, o sindicalista. Eu falei assim, não vai acontecer as eleições, não sei o que lá. Aí eu falei assim,
mas vai dar o bicho, eu quero ser que eu vou quebrar tudo se eu preciso, mas que vai acontecer a eleição, vai a eleição. E aí ele disse, não, duvido. Daí depois ele até me deu parabéns, o show realmente, se fosse tão empenhado como foi empenhado com o negócio da eleição, fosse empenhado, eu falei, meu querido, não me empenhei em nada. Não fui nem atrás dessa babaquice. Só falei para ti e afirmei com convicção que isso era boato, era mentira. E, de fato, foi concretizado. Então, essas coisas têm que começar realmente a refinar, porque, às vezes, essa informação é que começa a colocar a direção num beco sem saída, vocês também, e vocês ficam nesse... E é isso que eu estou dizendo, é refinar essa e toda vez, sim, vereador, que tiver essas informações para a gente começar a afinar essa conversa, porque precisa resolver. Vocês têm o meu celular, né? Eu sempre estou à disposição, podem mandar o WhatsApp qualquer horário. E quando eu fui questionada se teria eleição, tem um boato que não vai ter eleição. Eu disse, gente, a comissão já está na 6ª reunião. A 7ª sairá o cronograma. Então, o cronograma já saiu, a eleição, mas aí começou, vai acontecer porque teve boato. Não, nós temos registro em ata, e quem decide todo o formato da eleição não é a Secretaria de Educação, é o Conselho Municipal, o Sintraceb e a Secretaria. Então, assim, só que isso, eu concordo plenamente com os senhores, quando começa a levantar, já tem que cortar. Por isso a gente se coloca à disposição, porque a gente, é claro, a gente vai falar a verdade sempre, e isso eu vou garantir para vocês, seja o não ou seja o sim. Eu vou sempre falar a verdade. Eu tenho certeza que a minha equipe também esteja orientada e é o que eu acredito e que eu confio em cada um. Se for para dizer não vai dar, a gente vai falar não. Mas a gente não vai botar o sol, tampar o sol com a peneira, o sol com a peneira, a gente vai sim falar a verdade. Então, assim, que a gente possa continuar a ter esse diálogo, até porque a gente tem que limpar os ruídos, sim, porque qual é o nosso objetivo maior? Atender com qualidade as crianças do nosso município, os adolescentes. E começa esse ruído, é ruim para o profissional, é ruim para o diretor, para o gestor e acaba prejudicando também na aprendizagem. Primeiro, somente quero agradecer a presença do nosso vice da Educação, Marcos da Rosa, que se faz presente. E agora, por favor, Gilson, a palavra. Não, aí é outro exemplo que eu te disse, a questão do SEAD também. Aquela coisa de chumbo trocado. Faltava mercadoria, a gente foi lá atrás, foi cobrar, não porque o código é diferente, não tem mais código, o diretor não sabia, não foi passado, aí a gente foi lá em loco, conversou com o Marcos, que coisa que isso aqui... Não, tem razão, são os códigos que estão desatualizados. Por exemplo, tinha muito código, que é o código da tampa, a caneta azul com a tampa vermelha, e era um código, e agora a gente está organizando esse código, tem que fazer esse refinamento. Aí eu falei assim, aí a gente achou um ruído aí, porque as diretoras faziam com os códigos antigos, jogavam para lá, voltava sem mercadoria, mais um calhamaço de coisa sem mercadoria, nós fizemos esse apontamento, é isso que eu estou dizendo, é esses ruídos que tem que começar, porque senão fica, está faltando material, não tem isso. Lógico, tem muita coisa, já conversei com o Mauro também, lá com o Marcos, que tem problemas de licitação, e isso a gente entende, que estão todos uns trâmites burocráticos que a gente vê. Mas essa situação tinha que ser afinado, tem que ser passado, inclusive, para os diretores. Né? Daí, a segunda vez, a gente foi lá cobrou de novo. E aí, diretores, vocês estão receberam os novos códigos, está tudo ok, fizeram esse refinamento? Não, está tudo certo. Então, essa comunicação que precisa ser acertada, porque senão fica esse telefone sem fio. E a gente não pode generalizar, né? Nós temos ótimos diretores, né, hoje que fazem total a diferença e a gente quer agradecer e problemas pontuais a gente tem que resolver. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as explicações, entendi muito bem, seu Mauro, entendi muito bem, só que não é um CI e uma escola, quero dizer para o senhor que só eu tenho mais de 10 escolas e mais de 5 CIs, né, que reclamaram para a gente, mas depois eu posso relatar para o senhor, se não for para lá ameaçar as diretoras, até porque a conversa foi num diálogo bom, que nem disse o professor Gilson, né, num diálogo saudável, para a gente estar cobrando, estar vigilante, estar antenado a esse assunto. Eu acho que o nosso papel, como é fiscalizar, que o senhor muito bem falou ali, o senhor está fiscalizando a empresa, está cobrando da empresa, nosso trabalho também é em cima da Secretaria de Educação, porque a gente é cobrado lá fora, né? E eles têm razão de cobrar de nós, tem muito bem falou o professor Gilson, né? Positivo. Agora, mudando de assunto, nós temos a Comissão da Educação aqui, quer falar alguma coisa? A Comissão da Educação, eu, presidente, o vice, o professor Gilson, o relator Marcos da Rosa, nós temos visitado um empresário aqui da nossa cidade, certo? Roberto Babi, o Beto da Bela Janela, e nós chegamos a trazer aqui um jurídico da Prefeitura, para nós estarmos fazendo algo que fique registrado pela Prefeitura, em termos de doação, algo assim, que não tenha compromisso, vínculo nenhum com a empresa, com a Secretaria de Educação e com nós da Comissão da Educação, para estarmos beneficiando e doando, essa empresa vai doar todo ano para as 10
primeiras escolas do IDEB, do município de Blumenau, certo? Maior, não só melhores, pontuação, maior índice. Aquela que estava lá embaixo, e agora, depois o professor Gilson vai explicar, mas ele vai estar doando para 10 escolas, certo? Cortinas para as escolas que melhores desempenho tiver no IDEB, aqui no nosso município. Isso, durante 5 anos, estaríamos beneficiando 50 escolas, não é, Gilson? Não, só para deixar claro, o vereador Zeca, né, o vereador Marcos, tem sido muito generoso, né, porque a ideia foi dele, o contato foi dele, ele apenas foi generoso em trazer para a comissão e nos incluir no processo, né, isso nós temos que ser muito honestos aqui. E a gente conversou aqui, como ele conseguiu fazer todo esse contato aqui, está usando generosamente a Comissão de Educação, e até pedi, a gente já conversou, inclusive, com a Procuradoria do município para fazer o termo de contrato, que fizesse, de fato, aqui a situação com relação à evolução do IDEB. Porque a gente sabe aqui, enquanto educador, que não é justo. Nós temos aqui escolas que sempre estão na frente, por causa, e inclusive o empresário entendeu isso muito bem, né, o Zeca, que tem escolas que, por uma questão social, por uma localidade, ele, né, para participação maior dos pais, eles sempre vão estar na frente, por isso. Mas nós temos escolas que estão em comunidades carentes, que têm alcançado, e eu tenho observado, uma evolução muito boa de um ano para o outro. Né? E isso tem que ser premiado. Esta evolução de um ano para o outro, né? Desculpa, de uma nota para outra, que eu sei que você tem aqui a colocação também. Então, no caso, como são 10, eu não sei, a gente bota 5 do município, 5 do Estado, depois do Estado também me repassa isso, vereador Zeca, né? Uma situação, mas aqui eu já sei que já tem, por ordem, aquelas que tiveram a maior evolução de um ano para o outro. Premiar 5, no caso, são 5 anos que ele vai se comprometer a fazer, né? 5 anos consequentes, né? 5 anos seguintes, para daí 5 escolas municipais e 5 estaduais, não sei, vereador Zeca, se o senhor me permitir, eu só acho que seria isso. Por favor, que vocês dois nessa área entendem mais do que eu, até porque eu sou bombeiro, militar, então eu queria que vocês dois, até pedir para o professor Gilson ficar à frente, para vocês dois chegar num consenso que agrade, porque os alunos que estudam nas estaduais são alunos municipais. Né? Também. Claro. Nosso município, não é verdade? Então, para que vocês dois cheguem num consenso e o que vocês decidirem botar no contrato... Sim. Primeiro, agradecer que a importância não é o melhor IDEB, até porque é o processo, como o vereador Gilson colocou. Não adianta a gente pegar eu tenho hoje escola com IDEB 8, mas é porque a família é tão muito participativa, e aí aquela nunca vai estar saindo do patamar. E como o objetivo é atender todas, porque hoje de 46 escolas, 40 tem o IDEB, porque para realizar a prova tem que ter o número X de alunos por turma. Então, nem todas fazem a prova para ter o IDEB, através do SEB. Então, como a sugestão é atingir todas as 46, aí daria para a gente pensar na evolução do IDEB e os destaques também. Eu trouxe aqui, né, desde 2011, 2017, aqui são todas as escolas, aí a gente fez até um sinalzinho das evoluções, mas, claro, é para você estar avaliando, né? Mas está em ordem cronológica? Não, é a ordem isso, é alfabética. No caso ali, a primeira, segunda, terceira... Não, aqui traz a evolução, porque, como vocês comentaram da evolução, a gente não trouxe só o resultado de quem melhorou, a gente trouxe o IDEB dos últimos 4 anos. Da evolução dos últimos 4 anos. Isso, Bacana. A gente pode deixar. Nós vamos estar marcando agora lá no gabinete do prefeito, um café, uma conversa com o empresário, com o jurídico de vocês, com o jurídico da prefeitura, para estarmos assinando isso e botando isso já para começar no final desse ano. Já começamos esse ano já. Ótimo. Pode ser? O empresário foi bacana, foi corajoso, porque tem escola que são grandes. Para todas as janelas. Mas ele realmente tem um apelo pela educação, né, pelo que eu percebi. Presidente, não sei se o senhor permite, se o nosso tempo permite, eu queria falar um pouquinho do Fundeb. Eu sei que nessa casa já foi discutido bastante, né, a preocupação. Posso rapidamente falar? 2020, pode, eu vou me retirar um pouquinho para pedir permissão, mas pode começar, por favor. Então, assim, do Fundeb, desde quando eu assumi a presidência da Undime, cada vez mais a gente está próximo ao Ministério da Educação, então mensalmente a gente se encontra com o ministro, se encontra com o presidente do Conselho Nacional de Educação e a gente tem uma comissão onde a gente leva a discussão. Então, até para a nossa casa, né, enquanto Blumenau, enquanto Legislativo, qual é a defesa que a gente faz do Fundeb? Que ele vire lei permanente e que ele seja de 20% a 40%. Por mais que Santa Catarina não ganhe complementação, porque a briga entre os deputados e depois os senadores vai ser o quê? A complementação. Santa Catarina não ganha complementação, porque ela já tem um índice
índice alto. Então, na verdade, para Santa Catarina, se nós olharmos para o nosso estado, a gente tem que fazer com que se torne permanente. E isso, tanto o ministro como o FNDE, como todos já deixaram claro, tem que ser permanente. Então, eu penso que não tenha outra novidade, né? Por mais que seja dezembro de 2020, a gente não pode nem pensar sem ficar com esse recurso. Então, a Undime hoje, o Ministério da Educação, ele não toma nenhuma decisão sem não chamar o CONSED, que é as escolas estaduais, e a Undime. Então, qualquer decisão, seja do Ministério da Educação, seja do FNDE, reúne-se os 26 presidentes do Brasil para a gente ter essa tomada de decisão. E o ministro acolheu muito bem que ele se torne permanente 40%. O que ele nos garantiu é isso que vai para aprovação. É claro que vocês, melhores do que eu, sabem que na calada da noite pode ter alguma mudança, mas em resumo é isso. Até para colocar para a Comissão de Educação, nós estivemos com o presidente do FNDE segunda-feira, e para Blumenau, por mais que eu digo, às vezes a gente fica um pouco, dificulta o nosso dia a dia quando a gente assume um outro cargo, mas facilita porque vem mais coisa para Blumenau. É uma dificuldade que nós não estávamos sentindo, mas desde abril o financiamento das creches pararam no Brasil. Se vocês observarem, as nossas obras não pararam porque a gente estava com a parcela do município de Blumenau. Aí Florianópolis, Indaial, todas as creches ficaram sem receber a parcela do governo federal desde abril. O que a Undime fez? Nós fomos até Brasília, conversamos com o ministro da Educação, conversamos com o Decotelli, o presidente do FNDE, um empurrava para o outro. O MEC empurrava para o FNDE empurrava para o MEC. Sentamos com o ministro, sentamos com o presidente e chegaram a uma conclusão. Não era nenhum dos dois. Era no Ministério da Economia, que não estava previsto na LOA. Tiveram que fazer uma complementação. Enfim, segunda-feira, o presidente do FNDE esteve em Florianópolis, ficou conosco um período de 8 horas e foi liberado todo o dinheiro. Blumenau não sentiu, mas eu até conversava com eles e falava para o prefeito Mário, na reunião de quinta-feira eu vou ter que anunciar, não vai ter mais a verba para as creches. E daí na segunda-feira, que foi o nosso resultado, enquanto Undime, que a gente foi até Brasília, não só pela Undime, mas a Undime ela tem um peso muito grande e teve essa mudança no financiamento. A gente sabe que tudo também estava alinhado com a assinatura da Previdência, isso tudo tem, né, é o que a gente escuta nos bastidores, e aí a gente teve a aprovação do presidente. Então, assim, isso também nos conforta. Tão logo a gente vai estar inaugurando o CI da rua João Gervásio Neto, já abriu no fila única, as famílias já podem se inscrever. O meu objetivo é a primeira quinzena de agosto, retornando das férias, né? As turmas, a princípio, serão de 0 a 3, porque é a nossa demanda maior, né? Eu estou com vaga sobrando de 4 a 5, então, se eu pensar em número, eu vou fazer pré-escola, mas eu tenho que pensar em atender a comunidade. Então, a gente vai abrir turmas de 0 a 3, e ali em agosto a gente já vai estar inaugurando essa unidade, que é a primeira das 5. Duas perguntas. Primeiro, a questão do Fundeb está batido o martelo, lógico, pode na cara da noite mudar alguma coisa. Isso. Mas tem um cronograma já, porque a gente sabe a morosidade que tem dos deputados. Tem um cronograma para entrar isso, para fazer a aprovação? O ministro nos garantiu que assim que aprovasse a Previdência, seria a primeira das pautas que ele já tinha acordado com o presidente. Queremos acreditar que, né, vai acontecer. Outra pergunta. Há a possibilidade de fazer compra de vaga mais compras de vaga de creche para poder diminuir essa fila que está do 0 a 3 anos? Há a possibilidade de fazer isso? Segunda-feira, a AMP... O prefeito disse que ia ter uma surpresa positiva na educação. Eu fiquei até feliz. Falei, será que é isso? Algumas surpresas positivas vão acontecer. Se for isso, já tu me deixou até feliz já. Não, assim, a gente está trabalhando agora para inaugurar e eu tenho certeza que o FNDE não vai dar para trás com o recurso das creches. Sobre as compras de vagas, segunda-feira nós temos uma audiência na AMP, né, a AMP nos chamou, eles querem apresentar um projeto para nós. Às 14 horas, eu e a minha equipe estaremos indo lá. E a gente está, sim, estudando algumas possibilidades. O objetivo é cada vez mais estar ampliando as vagas. Uma outra pergunta. Você falou da primeira creche na primeira quinzena de agosto. E você falou, na última vez que esteve aqui, que tinha creche com 99% pronta, outra com 83 a 86, outra de 71 a 79, correto? E a última lá com 49 a 50. Mas essas que estavam de 70% para cima, para esse ano também? Eu vou dar a resposta que o meu diretor administrativo financeiro deu, que até dezembro, se continuar o repasse do governo federal, nós vamos inaugurar. Se tiver a parada do governo federal, a gente não consegue inaugurar.
Bom, então eu vou dar uma notícia para ti. Segundo o Jorginho Melo, ontem à noite, por telefone, ele disse que não para. O dinheiro das creches do governo federal agora vem a última segunda-feira, etapa. Isso. A toque de caixa, segundo ele. Mas a pergunta minha, vou repetir. Vindo o dinheiro, vamos lá, o dinheiro está aí. Você falou uma creche na primeira quinzena de agosto, correto? Vamos dizer agosto. Tá, agosto. E as outras 3 que estão acima de 70%? Você sabe o que eu estou falando? Entrega esse ano? Olha, se depender de nós, sim, e da cobrança. Quando eu dependo de uma empresa, quando você tem que notificar, e daí os senhores conhecem melhor do que eu tenho hoje empresas que elas já estão com a terceira, quarta notificação, que se fosse para a gente pensar em desistir e abrir um novo processo licitatório. E muito entristece porque a empresa que assume o compromisso estão assumindo com outras obras do município e que não vão dar conta de fazer. E daí eu vou dizer para o senhor, se depender da prefeitura e do governo federal, sim. Agora eu dependo da empresa. Aí nós vamos ter que ter uma tomada de decisão. A empresa está de forma lenta, nós vamos notificar e vamos encerrar o contrato. Aí eu começo uma nova licitação. É uma decisão difícil de tomar. Hoje nós, infelizmente, contamos com empresas que assumem obras que não têm, desculpa a expressão, mas não tem cacife para manter as obras e terminar. Uma outra pergunta. Tinha um problema naquela creche lá da Itopavazinha, lá do loteamento ali, o... Irmã Maria? Isso. Foi resolvido. Foi resolvido? Foi resolvido, dos prédios. Foi resolvido. Foi resolvido. Então tá bom. Mais alguma pergunta, vereadores? Nalcio? Eu quero agradecer porque, às vezes, vocês podem pensar que a gente não queira receber crítica, muito pelo contrário. E eu acho muito válido, eu fui diretora há 8 anos, e às vezes a gente tem mais intimidade, seja o Gilson, seja o vereador, o correto seria trazer em todo momento para nós. E daí a gente tem que ter humildade e ver onde a gente está falhando, que também não está chegando para nós. Tem que chegar. Tem que chegar para nós, porque eu sou a gestora da pasta, sou eu que tenho que saber onde que está o problema. Por mais que a gente realiza visitas diariamente, né? Então, assim, as críticas sempre vão ser bem-vindas. É claro que, se tiver elas nominais, facilita para nós. Porque quando vocês trazem de coração, seja vereador, seja uma ligação, qualquer denúncia que venha para nós, eu recebo de manhã, in loco, no mesmo dia a gente vai apurar. Então, sempre trazer nominal, da onde que estão falando, ou como, e muito tranquilo. Às vezes, outro dia eu falava com o vereador Gilson, né? Que os diretores vão estar sendo coagidos. Eu garanto, eu quero saber quem está coagindo da minha equipe, porque a gente tem um total respeito, né? A gente está aqui de passagem, amanhã depois a gente está na função de diretor. Ninguém tem ordem de coagir ninguém, e sim ir pelo direito da legitimidade. Mas a gente vai estar à disposição sempre, né? Eu volto a dizer, a Secretaria de Educação, eu acho que eu nunca deixei, eu tenho certeza, nunca deixei de responder nenhum vereador, e, por favor, contem conosco. Então tá, quero agradecer a presença de todos, tá? Essa brilhante equipe da secretária Patrícia Lourdes, obrigado por ter vindo aqui nos atendido. Agradecer a presença do nosso vereador Marcos da Rosa, do meu irmão, meu amigo professor Gilson, nosso vereador, da nossa amiga Camila, da Edith, e de toda a tua equipe. Parabéns, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Aquela hora que saiu.